No biantui anarabás. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer, porque Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o verdadeiro, Tu és aquele que entra na bandu, que assume nerras. Entra, meu Senhor, para fazer a diferença. Muito obrigado, meu Deus amado, Deus querido. Eu inicio essa live orando, te pedindo, meu Deus, tenha compaixão de nós. Senhor, nos humilhamos diante de Ti. Pai, Narabarabás, reconhecendo o nosso estado. Senhor, tenha compaixão de nós. Acerta os teus débitos, Senhor da glória, conosco. Não nos deixe em falta contigo. Não nos deixe em falta contigo, Narabalabás, meu Deus. O Minamanturi Anamandu Rebinarabandarabia. Eis-nos aqui diante de ti, Senhor da glória, Deus poderoso, acerta o teu Narabalabás. Senhor, acerta os teus débitos contigo. Oh, meu Deus, acerta conosco, não nos deixe em falta. Não nos deixe, Senhor amado, Deus querido, na pendência. Pai, nos perdoa nossos pecados, nossas palavras, Senhor, nossas atitudes, nossos gestos. Senhor, nos perdoa por muitas vezes não estarmos alinhados com a Tua vontade, alinhados com o Teu amor, alinhados com o Teu Narabandacando, Ribiriquiosia, Narabandavas, com o Teu querer. Senhor, nos perdoa, nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o grande. Arábia. Tu és o grande, Namantum, diribidigias. Tu és o soberano, que tu possa estender a tua mão, que é o teu poder, e que tu possas, Senhor da glória, repreender a fúria do Gandarabanabás, do diabo. Senhor amado, Deus querido, nos perdoa. Deus eterno, também quero te pedir, meu Deus, nesse momento, eis aí a mente de cada um, mente essa que tem emendei, que ouci, anabanduri, bandui, anarabandu, keminacantu, anevas, meu Deus. Narabanduri, godoro, godoremi, nirimi, nirimi, nirras. Shanai diplomandu yandu 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 yana yandu remi nere mendu miniri minibus. Ai 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 de ouvias. Nabias tu yanaravasu rebelehas. Nabiotikiosi ana antu a antu alavashu biderevos. Neremeneremeneremeneremenego. Xeremeneremenego, menego, menego, menequia. Varão, Arábia, Narakébia, Nabanduri, Kébia, Antuyam, Taram, Tuyam, Turiam, 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 Labachovas. Neremenequios, Tigiasu, Yalamanave, Menegere, Vasu, Kelevas. Igirigiri, Colocou, Novadio, Colobatuia, Noco. Meneremenego, menege, miandui, anabanduri, balabajo. Arabai, terebede, arabajova. Arabandu, rebedeguiaçai. Senhor, estende a tua mão, que é o teu poder, a tua graça.
Narabalabacho, menegenegeneganduia narabás. Que a tua misericórdia vai pelejando, meu Deus, vai guerreando nesse Narachubicomanassai, vai guerreando neste lugar, vai entrando do Vasui, Anarabandacam, Bantu, Kito, Kitiki, Kikirikiricovas. Se eu te apresento esses que te alavas, falam coisas para ti que não podem cumprir. Senhor, eles esquecem que tu habita nos céus. Varão. Ai, ai, andu, Lucia. Dum, 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 de tia. Naramanturico. Arábia. Narabarabai. Narabancho. Nabanduri bode comenekyo si arabarabachovas. Nayori arabanduri bidigues. Te dou graças. Eu te dou graças. Naraba. Tefos. Ni arabasu. Narashu. Nikia. Nibrofia. Chomieba Jovanarabarabás. Tudo bem. Quero te agradecer, Senhor. Vai repreendendo a fúria de Satanás, vai quebrando os demônios, quebrando as algemas, quebrando os guilhões, vai quebrando as obras, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Senhor, visita essa casa nesse momento, quebra as correntes, quebra os guilhões, quebra as nabanduribalamantiomenereberehécia, quebra as coisas do diabo. Senhor da glória, Deus poderoso, quebra as astutas ciladas. Deus, show, vai quebrando nesse narabando, meu Deus, meu Deus. Arábia. Nakanda, Arábia, subdiguiaço. Varão, 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 mano remeneio. Naracantuia. Bobina remenege, menege, menene, menega, madu remenegebia. No remenege, menego, 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 menege, menegebia. Meu Deus, que isso? Vai quebrando, Senhor. Nessa live nas tuas mãos. Pai, te agradeço por mais esse dia de quinta-feira. Ai! Narabia, suyo, negiam, tuya, nabantu, kotekyo, si, ataka, tuki, tuki, taka, tuki, derebas. Meu Deus. Narabaio, xerebenegebia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque tu és o Todo-Poderoso, tu és o verdadeiro, tu és o Santo, Nabaio, tu és o Santo, Narachou, tu és o Namanturi Komanaravás. Te agradeço. Tu possa entrar com providência nesse momento, tu possa jogar por terra a fúria dos demônios, jogando por terra todo mal, jogando por terra todo mal. Olha aí, Senhor amado Deus, que essa pessoa que sente vontade de vomitar do nada, é no nome de Jesus, vai quebrando, vai queimando, vai jogando por terra, vai repreendendo a fúria, vai repreendendo as obras do diabo. Deus eterno, muito obrigado. Deus eterno, muito obrigado. Santo, santo, santo é o teu nome. Muito obrigado. Que tu possas operar, que tu possas ser menenemente que minaramantu yanaraba. Ai! Narábia, meu Deus. Narabandacantu yanarabaxu menegiaçubidas. Neito manaravas. Arábia, terevassai. Nébia, Doricovas. Nerequébia, Sebidegébia. Nebe, Duque, Débia, Narabacho. Nikia, Naravasso. Chebe, Nuginiginemantuia. Nerevassu, Veneres. Vai trabalhando, Senhor. Estende a tua mão, que é o teu poder.
Dai força, meu Senhor amado, dai ânimo, dai força ao desanimado. Levanta aquele que não tem mais vigor espiritual para orar, para se consagrar, para entrar na tua presença. Deus eterno, bendito e poderoso, são esses favores que eu te peço. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, igreja? Pai do Senhor Jesus, uma boa tarde, glória a Deus. Sei que em alguns lugares a luz está voltando, né, ainda, que o caos foi grande ontem. Mas Deus é bom. Amém? Pai do Senhor, para você que está aí, me avisa aí se o som tá bom. Se estiver na televisão, ou no celular, ou no notebook, seja bem-vindo, boa tarde. Curte aí a live, tá? Na mãozinha, por favor. Nos ajude para que o YouTube me entregue para mais pessoas, tá? Porque Deus está nesse lugar. Amém? Na Arábia, na Canto, Rabinu, Vai. Meu Deus, eu sinto a graça de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Curte aí, por favor. Glória a Deus. E deixa eu pregar, né, gente, a palavra. Eu tenho agora 49 minutos. Glória a Jesus. Vamos... Tá bom o som aí? Eu acho que tá, né? Você que puder responder para mim, mas eu acho que tá sim. Se não tivesse, vocês iriam falar. Somente o escritor, história, poderá dizer. Obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe. Aleluia. É forte, é forte, é forte, é forte. Vamos pregar. Quem manda é Deus, né? Quem manda é Deus. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. Oh, Jesus. Livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Glória a Deus. Abriram aí? Aleluia. O Senhor seja louvado entre as nações, que Ele está nesse lugar. Glória a Deus. Você que está chegando, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá? Boa tarde. Curte aí a live, por favor. Aperta na mãozinha aí para o YouTube me entregar para mais pessoas. E se você puder e quiser, tá? Compartilhar no seu status do WhatsApp, no seu Instagram, Facebook, grupo da igreja, grupo da família, claro, se puder, né? Então, é mistério. Vamos lá, que eu não posso demorar mais. Eu tenho mais 45 minutos. Jeremias, capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó, 11 e 12. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias?
E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Glória a Jesus. Vamos lá explicar isso aqui? Jeremias está em um contexto agora bem delicado. Porque Jeremias, para quem não sabe, ele não era um nobre. Tá? Ele não era um nobre. Ele estava estudando para ser um sacerdote. E estudar para ser um sacerdote na época era o dever de todo o homem. Agora, seguir o sacerdócio era outra coisa, tá bom? Pastor, mas o senhor falou que a tribo de Levi foi separada para o sacerdócio. Sim, mas todo primogênito, ou seja, todo primeiro filho, homem, ele precisava ser consagrado ao Senhor, tá? E automaticamente, sendo consagrado ao Senhor, o pai agora o ensinava desde muito cedo. E vamos lá, gente, o que está acontecendo aqui? Jeremias, ele é mais uma prova viva de que nós não devemos traçar planos e dizer que esses planos são permanentes. Jeremias está fazendo a coisa certa, que lhe foi ensinada desde pequeno, porém o céu, e eu vou repetir, o céu tinha algo extremamente diferente e contra. Que isso, pastor? O sacerdote era uma função e o profeta era totalmente diferente. Uma coisa não coligava a outra. O que havia de semelhança era porque prestavam serviço a Deus. Um como aquele que trazia para Deus os pedidos e outro que levava os recados de Deus ao povo. Então, assim, são coisas extremamente diferentes, que trabalham em extremos e tem mais processos de preparação diferentes. Ai, Jesus, ele me dá a palavra longa e já são 5h18. Aí não dá, a culpa não é minha, não. Fazendo a minha parte. E aí o que acontece? Quando Jeremias agora, o texto começa com esse diálogo muito, muito conhecido. O versículo 1 vai dizer: palavras de Jeremias, filho de Ilquias. Ilquias, um homem muito conhecedor da lei. Ilquias, um homem, tá? Muito, mas muito, tá bom? Sábio. E por ser esse homem muito e muito sábio, o Jeremias agora é instruído de uma maneira teórica e prática para seguir os passos do sacerdócio. Eu não estou falando de uma casa desregrada. Eu não estou falando de uma casa desordenada. Eu estou falando de uma casa onde o pilar dessa casa era um homem que temia a Deus. Temia a Deus e ensinava. E o problema é que quando eu venho de uma casa que o ensinamento é muito regrado, e eu não estou falando sobre somente a palavra de Deus, mas a educação, a ética, o respeito, tá? O limite. Uma casa muito regrada, vou falar uma palavra mais simples. É muito provável que eu fique uma pessoa cheia de regras e limites. E isso não é ruim. Só que uma vez que eu coloco regras e limites na minha convivência, eu começo a moldar, ou seja, a dar estrutura ao ambiente que eu vivo, para aparecer e não fugir daquilo que eu fui ensinado. Só que Deus,
Só que Deus, quando ele agora chama alguém, ele não é obrigado a manter as estruturas primárias, ou seja, as primeiras estruturas que você estabeleceu ou que foi ensinado para você. Então, eu estou dizendo de um pai que está colocando totalmente as suas expectativas em Jeremias. Talvez não disse, porque não está no texto, mas pela posição que ocupava. E o Quias era um homem que não era totalmente o responsável pelo conselho da época, mas ele participava. Então, Jeremias tinha um nome muito quente para ele zelar. Talvez a sua mãe te ensinou coisas que você leva até o caixão e até após a morte. Só que a palavra que eu tenho para dizer hoje é tempo de Narabandu, Minik, Asubi, Narashomeneke, Nekanaravasu, Rebinas. Nobre você Narashominegias. Nuki, Anarabandu e Anarashos, Narabandarábia. É tempo de reforma. E toda reforma mexe na estrutura. E quando eu mexo na estrutura, eu mexo não é só em uma metragem, eu mexo em todo um memorial. Porque uma coisa é você morar numa casa de 3 cômodos por 10 anos. Você pode ir para uma mansão. Você vai lembrar dessa casa de 3 cômodos. Você pode morar depois num oásis. Você vai lembrar dessa casa de 3 cômodos. Você pode mudar para uma cobertura caríssima. Você vai lembrar dessa casa de 3 cômodos. Mas mais difícil do que se mudar é reformar a casa de 3 cômodos e fazer dela uma mansão. Por quê? Porque você vai ter que mexer não é só na estrutura dela, física. Você vai ter que mexer na sua memória episódica, como diz a psicologia, ou seja, a memória que te faz gravar os detalhes, os acontecimentos, a hora, a data, os sentimentos que você sentiu naquela hora, naquela convivência, o que se passou em termos emocionais quando você convivia ali, dos traumas, você vai lembrar das coisas boas, e mexer nisso não é legal. E eu vim trazer essa palavra dizendo que é tempo de reforma, porque às vezes nós queremos se estabelecer diante de Deus dizendo, mas é assim, Senhor, que eu sou. Não. Assim foi a forma que te ensinaram a ser. É porque quando Deus liberou a tua quando Deus libera a tua alma do céu, já está escrito o plano de como ela deve se portar aqui embaixo. E o Quias é um homem muito importante. Então, para quem não estuda a Bíblia, e eu não estou aqui no ato de soberba, eu estou dizendo sobre a observação primórdia. Ou seja, a primeira observação, Jeremias não está sofrendo pressão de Deus. Jeremias está sofrendo uma pressão, uma pressão. Que é isso? Uma pressão. Porque toda reforma me causa pressão. Lembra que eu disse de uma casa com 3 cômodos? Quando eu tenho que transformar aqueles 3 cômodos e aquela casa numa mansão, eu sofro uma pressão. Porque a primeira reforma que tem que acontecer não é no muro, não é na parede, mas aqui, ó. Porque às vezes eu até posso transformar ela numa mansão, mas a minha mente ela não pode estar presa naquela casa de 3 cômodos. Então, Jeremias está sofrendo uma pressão interna que lhe causa aflição. Por quê? O que ele vai dizer para o pai dele? O que ele vai dizer para todo O que ele vai dizer, mistério? Varão, Narábia, Narachega,
Deus está mandando eu dizer para alguém aqui, eu sei que é muito fora da tua realidade quando eu falo aquilo que eu tenho com você, ou quando eu começo a descortinar o teu chamado. Mas é porque tu ainda vive numa estrutura no qual te colocaram. É necessário uma reforma. Mas essa reforma ela começa no entendimento de saber Deus não está preocupado se eu vou me adaptar ou não. Deus é soberano e eu tenho que entrar nessa reforma. Pastor, mas como eu faço? Eu até quero, mas eu não tenho poder. É deixar o Espírito de Deus na base, como aqui na época de Jeremias, porque o Espírito Santo ainda não estava na terra, era o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor. Pastor, qual é a diferença? Muita diferença. Na época, usava-se em termos de posse. Ele possuía a pessoa, fazia tal função. Hoje, não. Hoje ele habita. Na época era uma visitação e se retirava. Hoje ele habita. Ok? Nem cheguei nem no início da história. Então, Ilquias agora está com todas as suas fichas convictas, de uma maneira simbólica, eu falo, o meu filho é um sacerdote. Ponto. E aí eu te pergunto, por que Deus não visita? Por que Deus não visita o pai para dizer, o teu filho vai ser um sacerdote? Porque o pai agora já tinha preparado todo o show. Hoje eu vou falar sobre chamado. Chamado também. E agora, irmãos, Jeremias está nessa situação, sofrendo essa pressão interna, porque o seu pai, Ilquias, não tem outra opção. É o meu filho homem, eu estou já ensinando e instruindo, ele é sacerdote. Talvez você fez todo um plano na sua mente, como eu iniciei falando. Não é errado planejar ou sonhar. É errado eu achar que aquilo vai ser permanente. E dizer assim, não, isso aí é isso aqui que eu quero e acabou. Deus sabe, eu oro por isso. É isso. Gente, então, deixa eu te contar um segredo. Deus não tem nada a ver com o sonho dos homens. Que isso, pastor? Que isso, pastor? Que isso, pastor? Que isso? Sim. Deus não tem nada a ver com o projeto dos homens. Pastor, me prova na Bíblia. Provérbio 16. Provérbio 16, versículo 1. Diz assim, ó. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Sabe o que o texto está querendo dizer? Que Deus, não é o homem, Deus, até permite que o homem e a mulher vá. Narabanda canto ia narabandarabandu rebederras. Até permite a situação do homem e da mulher seguir. Porém, quando a Bíblia fala do Senhor é a resposta da boca, a boca aqui fala de decreto. Por quê? Na época que Salomão está escrevendo, ele é rei. E não importava o que o súdito falava, nem o que os moradores da cidade falavam. A palavra que valia era a palavra do rei. O que Salomão está sendo usado para dizer é: dos homens são a projeção. Eles projetam, eles imaginam, mas o decreto, ou seja, a a permanência do que vai acontecer de Deus. Então, agora, Jeremias, ele está num estreito muito grande. Por quê? Ele é filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, que é aquela cidade que depois, mais à frente, depois que Nabucodonosor entra na cidade e queima os muros e destrói o templo, Jeremias fica nessa cidade.
Então você vai ver, Narabarabás, que já havia todo um contexto, porque os sacerdotes ficavam ali prestando um serviço. Era uma cidade, que eu não posso dizer uma cidade de adoração, mas uma cidade sacerdotal, Anatote. Só que em Anatote, o seu pai está seguindo aquilo no qual o avô de Jeremias ensinou a ele. Eu não estou dizendo para alguém que está pensando em fazer. Eu não estou dizendo aqui na live alguém que está orando para fazer. Eu estou dizendo de alguém que já faz, já está dentro do seu projeto, já está convivendo com ele, e agora vem a pressão interna. Por quê? Porque Deus, a Bíblia é bem clara, da terra de Benjamim, a Bíblia diz que no Quianavás, nos dias de Josias, para quem não sabe, Josias foi aquele rei que assumiu o novo, né? E ele fez o que era reto. Por quê? Porque ele manda limpar o templo. Ele manda agora estabelecer o culto novamente. Então, o trabalho de Deus está funcionando a todo... Deus manda eu te dizer, eu esperei você chegar nessa live, porque você já está no teu projeto, já está a caminho daquilo que tu quer, mas eu só tenho algo a te dizer. Eu te chamei para outra coisa. Ô, mistério. Ebidubinarabaio, Jerevaio, Jeminarabia, Narachou. Ei, Narabandu, Rebi, Narabandarabas. Pai do Senhor Jesus, pastor. Seja bem-vinda. Boa tarde. Um abraço para todos aí. E agora, irmãos, Jeremias está num lugar onde o serviço de Deus está funcionando. Eu estou dizendo que o seu contexto é esse. É esse no sentido de, é isso aqui que eu vou fazer, isso aqui que eu vou seguir. Ai, Blaio, Deus está dizendo que alguém deve dizer assim, vou arrumar um dinheiro, Senhor, envia um dinheiro que eu vou investir nisso. Essa live tu não entrou à toa. O Senhor manda te dizer, pausa. Pausa, porque eu não te chamei para isso. Que isso, pastor? Está repreendido. O problema não é você repreender. O problema não é você repreender. O problema é que eu estou dizendo que nos dias de Josias, você que está chegando agora, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Curte a live aí, gente, na mãozinha. Você que não curtiu, você que está pela televisão, você que está pelo computador, pelo celular, curte aí para o YouTube me entregar para mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe. Estou pregando Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. E aí a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Josias agora faz uma grande reforma. Para quem não sabe, a minha idade não tem nada a ver com a minha espiritualidade. Porque teve homens velhos que conheciam, né, os feitos de Davi e de Salomão, que não fizeram uma reforma tão grande como nos dias de Josias. Josias renova a aliança, né? Ele renova a aliança. E Josias agora ele é simplesmente muito bem, né, reconhecido, porque Josias faz algo que muitos não queriam fazer, que era buscar o Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar. E Deus sabe que no teu coração, Deus jamais vai ser substituído. Deus sabe que você está, né, nessa situação, mas você não, quero fazer a vontade de Deus. Mas o problema aqui não é sobre fazer ou deixar de fazer. O problema é que não há escolha. Jeremias agora está num contexto, irmão. Eu não estou dizendo de alguém que está orando, que está penando, eu estou dizendo de alguém que já vive isso. Seu projeto já está meio caminho andado no sentido de a tua mente já decidiu e você está seguindo. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer, eu sei que o teu contexto já está todo preparado. Mas eu não te chamei para isso, não. Que isso, pastor?
Anara subinara bandarabia. Eu estou olhando para baixo aqui, que eu estou só procurando o texto aqui de Josias, porque eu gosto de falar e provar na Bíblia. Sei que vocês acreditam, é isso mesmo, ó. Segunda Reis, depois você lê. Segunda Reis, capítulo 22, tá? Ele tinha 8 anos de idade. E aí agora, irmãos, ele faz uma reforma, ele repara o templo, a ponto de acharem o livro da lei, tá? E uma profetisa, né, chamada Ulda, entrega uma profecia duríssima. Mas ele agora, irmãos, ele simplesmente renova, né, a aliança do povo com Deus. Eu estou dizendo que tudo está andando conforme, tá? Até agora estava tudo andando nos conforme. Deus até agora não falou nada, só que Deus virá para Jeremias. Olha a Bíblia. Ao qual veio, ó, versículo 1, sacerdote que estava em Anatote, na terra de Benjamim, já expliquei isso aqui, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Eu estou dizendo que Deus, ele não está chamando Jeremias no meio do caos. Pastor, mas eu não estou nessa luta mesmo, não. Eu estou aqui nos meus projetos, eu dou meu dízimo, dou meu... Ai, lá, bandarábia. Dou meu dízimo, dou minha oferta. E se eu te disser que Deus permitiu tu chegar até aí com esse negócio, mas ele nem está nisso? Que ele te chamou para outra coisa. Que ele vai te colocar em outro... Ai, pastor, Deus me livre. Não, já estava até pensando em vender, mas não sei o quê. Já estava aqui. É mesmo, é? Na Arábia. Deus está falando para mim, que tu estava assim. Não, mas tu já estava querendo vender, Deus está dizendo para mim. Alguém já estava se projetando para vender mais algo. Já para projetando um novo ramo na área ali da venda. É mesmo, é? É. Que bom, né? Que bom. Só que eu tenho só uma resposta. Deus não te chamou para isso. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, no ano era de 2011, eu estava lá no Miami City Ballet, e o diretor, eu nunca mais vou esquecer o nome desse homem, Rick, e ele falou desse jeito: Alice, esse menino, quando chegar no Brasil, faça os responsáveis dele assinar o termo da Polícia Federal. Eu só tinha 15 anos. E nós vamos dar moradia, a escola e a bolsa de estudo para ele. E ele vai ficar aqui, dançando no Miami City Ballet School, ou seja, no Miami City, na escola do Miami City Ballet, e depois eu ia concorrer uma vaga na companhia do Miami City Ballet. O que seria uma assinatura de carteira, receber salário e ficar por lá mesmo. E o meu contexto não era de guerra, de luta, de nada. Meu contexto era de foco, 14 anos, um menino que saiu da favela, está nos Estados Unidos e agora vai crescer, e vai bombar, e vai isso, e vai... Anarachubiqueb Naragai. E Deus já tinha este mistério para mim, da pregação. Pastor, mas o senhor podia pregar lá. Eu podia pregar lá se fosse do jeito que eu quero. Mas como é do jeito que Deus Deus quer. Minha mãe disse: meu filho não vai, não. Meu pai ficou revoltado. Não entendeu? Porque minha mãe já tinha falado que ela ia assinar. Precisava da assinatura dos dois. E meu pai ficou revoltado. E quando eu voltei, o que aconteceu comigo? Final de 2011 eu caminho, 2012 eu me batizo. Abril de 2012. E cá estou eu, esses anos todinho. E a pergunta que eu quero te fazer é: qual é o contexto que prevaleceu? O meu ou o de Deus? Olha a Bíblia.
Veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado ao cativeiro. Aqui está dizendo o tempo em que Deus falava com Jeremias, tá? E olha a Bíblia. E assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, ao estreito, para alguém aqui, antes que te formasse, é minubre alash. Olha, tu ainda não entendeu que se fosse para bombar, Deus manda dizer para alguém aqui, se fosse para bombar esse negócio que tu mexe, já tinha bombado, ó. Porque se tem uma coisa que tu faz, é fazer as coisas com excelência. Pastor, realmente eu não estava entendendo as entradas. Eu não estava entendendo que eu achava que eu deveria pegar um pouco mais de dinheiro. Ai, varão. Achava que eu deveria, né, lucrar um pouco mais. Eu sinto lhe dizer, você está num contexto que não é teu. Pastor, como é que eu faço? Eu saio dele? Não, pastor, agora eu tenho contas a pagar. Momento nenhum, a Bíblia diz que Jeremias saiu. Foi Deus, e veio a mim a palavra do Senhor. Veio a você essa live hoje. Que isso, pastor? Estou há dias sem assistir, mas hoje eu vim. Deus me lembrou da live, para te dizer que esse contexto não é teu. Você não vai vender comida. Deus manda eu dizer bem claro. Você não vai vender comida. Eu vou repetir. Você não vai vender comida na marmita. Não. Se for essa barra, vai ventar. Não te quero presa a nada. Não vai vender doce. Mas é um bolo de pote. Mas... não. Não e não. Meu negócio contigo é outro. Pastor, vou vender roupa, Labandará. Tu não vai vender roupa, diz o Senhor, para tu saber que Deus está falando aqui. Pastor, já estava preparada para ir lá em São Paulo, já estava com os contatos de Caxias, de outros. Você não vai vender roupa nenhuma. Não, pastor, se eu botar, Deus sabe, vai. O problema não é fluir. O problema é que o contexto que ele te chamou não é esse. Pastor. Anaróbia! Deixa eu dizer algo para alguém aqui. O que eu tenho contigo já vai vir à porta, o necessário, a provisão, tudo junto. É um pacote só. E a Bíblia diz que Deus fala, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Antes do avô do teu pai gerar teu pai, eu já sabia. Quando Deus mexe na Bíblia, de antes fala da descendência, só ele tinha esse poder e tem. O que ele estava querendo mostrar para Jeremias era a soberania. Ele estava querendo dizer, eu sei os teus passos, eu sei como foi para tu chegar até aqui, eu sei quem te ensinou para chegar aqui. Só que eu tenho um recado. Antes que esse existisse, antes que esse te conhecesse, eu te conheço. E o chamado, ele não é algo que começa na terra, ele começa no céu. Pastor. Se começa no céu, eu não moro no céu, moro na terra, o senhor não sabe. Esse negócio de chamar tá me dando uma dor de cabeça e vai aumentar a dor de cabeça. Sabe por quê? Porque quando sai do padrão, ele, ó... Hoje eu, pastor Murilo, tenho uma empresa aberta. Graças a Deus. Sou uma pessoa jurídica. Deus me honrou. Mas até eu entender esse negócio... Nossa, aqui. Eu ia num caminho, ele fazia eu voltar.
Eu dizia, meu Deus, parece que eu estou enxugando gelo. E ele dizia, porque você está indo contra aquilo que eu quero. Entendeu o mistério? Hoje o que eu preciso vem na minha mão. Hoje o que eu tenho é o necessário para eu cumprir o chamado. Hoje o que eu peço a mais também vem para me cumprir o meu serviço pessoal. Entendeu agora? Jeremias, Deus está mandando eu frisar isso para alguém. Eu não estou falando nessa live algo que você não entenda. Eu estou só querendo te lembrar que antes de projeto, de mãe, de pai, de mundo, de igreja, de pastor, de missionário, de líder, eu já te conhecia, Naracandarabanarabia. E diz a Bíblia, ó, antes de formar-se no ventre, eu te conheci. Deus agora vai falar dentro daquilo que Jeremias vivia, porque o sacerdote estudava uma coisa chamada genealogia, ou seja, toda a parte do avô, o avô do avô do avô, o avô do avô do avô do avô do avô, o avô do avô do avô do avô do avô do avô do avô. E Deus estava entrando dentro daquilo que Jeremias estava acostumado. Hoje Deus entra nessa live. Tu tá aí, dentro do teu local de trabalho. E Deus manda eu te dizer, eu não tenho isso para você. Eu te chamei para outra coisa. E o que eu tenho para colocar na tua mão, nossa. Tu vai ficar assim, meu Deus, se eu soubesse. Meu Deus, sabe o que as pessoas me perguntam hoje? E por anos eu fiquei ouvindo isso. Ô, pastor, como é que faz? Pastor, como é que faz? Aí, quando eu comecei a movimentar todas as coisas da empresa, eu já tenho a arte dela, já tenho um local, ali na freguesia. Ué, pastor, mas como? Pastor, mas... O problema não era o meu projeto, o problema é que, na reforma que ele quis fazer na minha mente, para quem não sabe, quando eu dançava, eu pegava 1h na escola de dança e largava 9h da noite. Que tempo que alguém tem para cumprir chamado de segunda a sexta, de 1h a 9h da noite, estudando de manhã, e no sábado, de 9 até as 6? E quando domingo não tinha apresentação em teatro? Que tempo eu tinha para chamado? Vocês estão entendendo aqui o negócio? O problema não é esse projeto, o problema é que está tomando espaço. E vou dizer mais, não adianta tu dizer assim, eu vou pegar uma criança para me cuidar. Vai dar ruim. Manda eu dizer para alguém aqui. Vai dar ruim. Porque aí não é sobre a criança nem sobre o dinheiro, é o tempo. O teu tempo é meu. O Binakandaseb Negvasu Jebia. O Minumi Reb Narasai. O teu tempo é meu. E quando a Bíblia diz que está vendo, antes que saísse do ventre eu te conheci, Deus estava querendo dizer teu pai, só te conheceu depois que tu saiu. Mas antes que você saísse. E quando eu falo de paternidade aqui, eu falo de estrutura permanente. Porque assim como o pai e a mãe são estrutura, mesmo depois da morte, ninguém tira da nossa vida os ensinamentos, assim é o nosso projeto. Quando a gente bota na mente ali, é isso aqui. Gente, eu sinto informar, tem muita gente enganada. Pastor, tem muita gente enganada. Arábia. Muita gente enganada porque está com pensamento permanente. É isso aqui que eu quero, é isso aqui que vai ser. Para com isso. Para com isso. E a Bíblia diz para me correr porque eu preciso pregar. Eu ainda não estou pregando, só estou explicando a história. E ele diz assim, ó. E antes que saísse da madre, ou seja, antes que o teu pai soubesse que era homem ou mulher e a tua mãe, porque na época não tinha ultrassom. Tinha alguns métodos. E tinha também quando Deus, através dos seus anjos, falava, é um menino, é uma menina. Mas não tinha ultrassom. Ou seja, a gravidez era um mistério. Ai, dereca. Aracandará. A gravidez era um mistério. E Deus está querendo dizer, eu já te conheço
E antes que eles descobrissem quem é você na parte genética e sexual, eu já te santifiquei. E aí estreita, porque a palavra santificar é separar. E aí o santificar aqui do texto original é como se fosse o nazireu, aquele no qual se separa para Deus, para o serviço de Deus. O que Deus estava querendo dizer para Jeremias é: eu até posso entender o que teu pai projetou, o que tua mãe projetou. Resumindo, eu até entendo o seu projeto, o seu plano, mas eu não vou trocar o meu pelo teu. Ah, pronto, falei. Deus não vai abrir mão. Onde o pastor Murilo está hoje? Aqui. Onde o pastor Murilo está hoje? Aqui, gente. Estou aqui. Estou aqui, nitidamente aqui, ó. Olha eu aqui. Alabandarabarabaio. Estou eu nitidamente aqui. Cumpriu ou não cumpriu o que ele falou? E agora, o que acontece? Ele disse: eu te santifiquei. E o santificar aqui do texto original é como se fosse: eu te dei por nazireu, ou seja, não adianta, tu vai viver para mim. Tu vai viver como eu quero. E a Bíblia diz: e as nações te dei por profeta. As nações aqui são diversidades de pessoas, ou seja, não era só pessoas de Israel, não era só pessoas do povo de Deus. Todas as pessoas eu te dei por profeta, ou seja, para as pessoas, tu não vai se apresentar como designer, como cozinheira, como não sei o quê, como bailarino, como engenheiro, como psicólogo. Para as pessoas que eu botar no teu caminho, tu é profeta. Ah, pastor, que isso. Por isso que eu quero fazer um curso de cabeleireiro, eu estou lá muito bem fazendo. E Deus está dizendo que alguém aqui quer fazer um curso para reciclagem. Pode ir. Vai chegar lá, sabe o que vão falar? Ora por mim. Vai na minha casa orar. Tu vai ficar, ai, não. Não. Não adianta. É como se Deus colocasse um face card em Jeremias escrito profeta. Ou seja, você vai, né, ser isso aí. E aí a Bíblia diz que Jeremias tem todo aquele diálogo com Deus. E agora eu começo a pregar que eu tenho 8 minutos. E Deus vai dizer: Jeremias, o que é que tu vê? Lembrando que ele já estava, né, exercendo o sacerdócio, no sentido de o ensinamento está sendo muito bem aplicado, só que ele conhecia da agricultura, porque como filho homem trabalhava nas terras com seu pai. Então ele entende do que é amendoeira. Ele entende do que é, tá? Amêndoa. E Deus agora fala dentro do contexto que ele entenda. E diz assim: o que tu vê? E ele, uma vara de amendoeira, ou seja, eu estou vendo que já não há folhagem nem fruto. Só está a vara, ou seja, só está o galho. Pastor, não está dizendo uma vara de amendoeira na amendoeira. Está dizendo uma vara, ou seja, só um galho solto. Você que está chegando aí, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde. Curte a live aí, por favor, na mãozinha. Compartilha no seu estado do Instagram, no seu stories, tá bom? No seu estado do WhatsApp, no seu stories do Instagram, no Facebook. Me ajude, por favor. E aí Deus está mostrando este galho, está dizendo, viu bem. Por que Deus está dizendo, viste bem? Porque Jeremias estava sofrendo uma pressão interna. E a pergunta é, tu não entende desse teu projeto? Tu não ora tanto para ele crescer, bombar, para você conseguir, né, trabalhar para você mesmo? E por que o que eu quero contigo, tu não consegue alcançar o entendimento? E Jeremias alcança porque Deus fala dentro do contexto que ele vive. Lembra que eu disse que o contexto dele já estava formado? E Deus diz, o que tu vê? Ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele é, irmãos, se tu vê um galho, a não ser quem conheça, tá? Tira a folhagem. Pastor, mas eu conheço o galho da goiaba. Mas bota o galho da goiaba, da jaqueira, bota perto e pede para alguém que não conhece identificar. É bem difícil. Mas para quem já está acostumado, vai identificar. Sim ou não? Vai. Só que Deus está querendo dizer para Jeremias o seguinte,
Viste bem, porque eu velo. Opa. O que tem a ver a amendoeira com velar? Deus estava querendo dizer para ele, assim como tu conhece o galho da amêndoa e sabe o tempo de tirar e também cultivar a árvore, e sabe o tempo em que ela vai dar o seu fruto ou não, assim o que eu estou falando contigo. Eu tenho extremo cuidado. O velar é extremo cuidado, ou seja, eu não só cuido de cumprir, eu tenho extremo cuidado sobre aquilo que eu falei, ou seja, eu falo, e sobre a palavra eu zelo, ou seja, eu ainda cuido dos mínimos detalhes do chamado. E a pergunta que Deus manda eu te dizer é: tu ainda vai dizer que não sabe o teu chamado? Ai, pastor, não sei não. Pastor, não sei não. Depois de uma palavra dessa, tu vai ter a cara de pau dizer, eu não sei o meu chamado. E Deus encerra dizendo, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu velo sobre a minha palavra. O problema é que quem te deu palavra não foi o homem. Quem te chamou não foi o homem. E nada contra os homens e as mulheres. Eu estou querendo dizer num termo de mudar. Que o homem falar hoje, o mesmo pode falar amanhã ou daqui a pouco. Deus não. Se ele falou profeta, é profeta. Se ele falou líder, é líder. Se ele falou para cuidar, é para cuidar. Se ele falou para hospitaleiro, é hospitaleiro. Se ele falou que é doutor, é doutor. Se ele falou que é evangelista, é evangelista. Se ele falou que é pastor, é pastor. Se ele falou que é mestre e acabou. E não acabou no sentido de não ter outra coisa para fazer. É que só vai acontecer aquilo que ele está velando. Quem tem o extremo cuidado sobre os filhos? Não são os pais? Mesmo errado, o que eles fazem? Não, mas é meu filho. Está errado, mas não mata. Pode até repreender, mas não bota mal. Não é assim? Você que é pai e mãe, eu sei o que eu estou falando. E agora vem a Bíblia e dizer, eu velo sobre a minha palavra. Eu velo, eu vou repetir isso aqui. Eu mandere balabajova. Eu velo sominarashu. Deus estava dizendo, não é o que o teu pai falou, não é a coluna que tu estabeleceu, não é o propósito que tu fez no monte. Vai acontecer o que eu quero na tua vida, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e acabou. Amém. Pastor, não. Ai, tia, Marápia. Essa palavra é longa. Pela primeira vez nessa live, eu consigo terminar ela, chegar no texto. E agora Deus está querendo dizer, Jeremias, o que eu falei com você, mesmo você estando nesse contexto, é o que vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Não é porque tu vai deixar de ser sacerdote, não é porque tu vai deixar e ser rebelde ao teu pai. É porque, em cima daquilo que eu falo, eu cuido. Vamos lá. Quando nós temos um presente que nós ganhamos, nós simplesmente fazemos o que com aquele presente? Zelamos. Mas, quando alguém vai botar a mão, você revela uma outra qualidade, o cuidado. E você diz o porquê que você cuida daquilo, sim ou não? Porque uma que foi um presente e outra que você precisa manter aquilo ali para que você mantenha o zelo e o cuidado. Assim é Deus. Eu encerro essa live e oro. Deus não vai abrir mão do chamado que ele já escreveu antes de você nascer. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai. Quero te agradecer porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por velar. Obrigado por velar. Obrigado por velar. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus, uma boa noite. Fique na paz.